funcionando. Então eu vou passar, nesse primeiro momento, um vídeo de introdução para a gente poder frequenciar o nosso grupo. Vou compartilhar a tela com vocês. Ótimo. Deixa eu ir aqui em cima. Vamos criar a tela e vamos começar. Um ranger de porta se abrindo, um abrir de olhos despertando na madrugada. Tão simples quanto isso é a vida. Não mais que um instante entre duas eternidades. E, no entanto, quão maravilhoso instante, invejado por deuses e demônios. Quão maravilhoso instante. Tão vasto quanto isso é a vida. Além de 1 milhar de horizontes, um único átomo. Imensidão mirando imensidão. Um único gesto. Constelações abraçando infinitos. Um único sorriso. Tão assombroso quanto isso é a vida. Passos em espinhos, tremores em escuridão. Quedas em despenhadeiros, sombras deslizando em assombros do existir. No ritmo de uma só respiração. Nascemos, vivemos e morremos, para na seguinte inspiração renascermos. Lição singela de todos os momentos que nos alertam e passam. As estrelas são sonhos de uma noite só, que nos encantam e passam. As montanhas são preces de uma só vigília, que nos embalam e passam. Enquanto ladram os cães na inquietude voraz da noite dos tempos que passam. Amores, amores e amores, onde me aqueço de todas as dores. Desperto. Para a apresentação aqui. Vou voltar. Sentiram a delicadeza e a amorosidade? Ele é muito lindo dentro das palavras que ele traz, dentro da percepção que ele tem sobre o todo, né? É um poema, na verdade, de se sentir, não tem muito o que comentar, não. Porque é muito profundo essas palavras dele. Depois eu vou passar novamente, no final, talvez, para todo mundo. Para a gente refletir de novo, né, sobre esse poema, sobre o que foi apresentado aqui. Então nós vamos... Boa noite, Celso, tudo bom? A gente vai continuar dando sequência, então, aos nossos estudos.
Tinha algumas pessoas tentando entrar, mas eu estava passando o vídeo na hora, e aí eu não voltei para poder abrir. Mas estou abrindo agora para a turma. Vou esperar mais 2 pessoas entrar. A Lu entrou agora. Ótimo. Boa noite, Lu. Seja bem-vinda. Então, nós vamos para a nossa segunda parte da apresentação. Vou compartilhar de novo a tela com vocês. E nesse momento eu vou sair da tela, mas eu vou estar aqui com vocês, tá? Qualquer coisa vocês podem escrever no chat. Mesmo quando eu vou voltar de novo na nossa tela, para abrir para algumas pessoas que estão entrando. Então vamos lá para a nossa apresentação. Deixa eu voltar aqui. A gente parou, vou fazer um resuminho rapidamente, só para contextualizar. A gente falou então na semana passada do tema dos novos ciclos. A gente iniciou esse tema com uma visão mais transpessoal e multidimensional dos processos de despertar de consciência. Isso é uma perspectiva, uma visão que a gente tem tanto da parte física, mas a gente vem com uma visão também da parte espiritual sobre esses fenômenos. A gente contextualizou dizendo que os primeiros filósofos a acessar que a vida do ser humano ela se dividia em ciclos de 7 anos, e 7 é um número muito espiritual, né? Um 7 que está marcado praticamente em todas as nossas manifestações, principalmente ligado à intuição e à arte. Então a gente tem 7 notas musicais, 7 cores do arco-íris, 7 dias da semana, e por aí vai, né? 7 chakras. Está sempre ligado a essa questão mais da percepção e da intuição. O Rudolf Steiner, então, que é esse filósofo, ele, né, junto com os chineses e os gregos, foram os primeiros a observar que as mudanças biológicas e espirituais ocorriam sempre de 7 em 7 anos na vida das pessoas. Por isso que deu o nome de fases de setênio. Isso aqui é só um resumo. A gente divide, então, as fases, são 10 fases, né, de 1 a 7, 7 a 14, 14 a 21. Essas 3 primeiras fases, a gente vai falar que são fases mais físicas, e aí nós já vamos fazer correlação para os nossos chakras, percebendo que a nossa periferia, primeira, segunda e terceira dimensão também são coisas mais identificadas à matéria, a parte física. Depois a gente tem a fase da alma, que é de 21 a 28, 28 a 36, 36 a 42. Aqui é onde nossa, como pode dizer assim, a nossa conexão com a nossa alma começa a ser estimulada, né? E pegando os 7 chakras, a gente pode dizer que 21 a 28, na verdade, é o quarto chakra, onde nós vamos começar a ter sensações e sentir coisas que começam a questionar se isso faz sentido ou não. E aí nós vamos de 36 a 42, 42 a 49 e 49 a 56, que seria a minha 6ª dimensão de consciência. Depois a gente vai para 56 a 63, 63 a 70, as 2 fases que seriam os 2 últimos centênios, né? Só nessa observância, não quer dizer que é final de ciclo de vida, estão relacionadas à minha 7ª dimensão, onde eu estou mais espiritualizado. Fase que a gente fala que seria do ancião, do mestre. E eu trouxe uma base inicial sobre o Kai Byron, porque era importante a gente ter os conceitos, primeiro, de mentalismo, de correspondência, porque depois a gente ia aprofundar um pouquinho dentro dessas fases, onde nós vamos entrar agora, as fases da vibração, da polaridade, do gênero, do ritmo, da causa e efeito. Se vocês perceberem também, são 7, né? 7 leis universais. Então, a primeira fase, a gente falou da fase da gestação, do nascimento, da nutrição e do crescimento. E a gente falou que no primeiro centênio é um encontro entre a parte espiritual da individualidade e a parte biológica, preparada após a fecundação no ventre materno. E a gente falou a respeito das correlações que a gente tinha, né, nesse momento. Deixa eu abrir aqui. Ótimo. Deixa eu voltar. Aqui.
Depois que a gente falou da primeira fase, a gente falou da segunda fase, do segundo setênio, na verdade, que é de 7 a 14 anos de idade, que começam a surgir os dentes permanentes, os órgãos do sistema rítmico, aqueles contidos na caixa torácica, que é o coração e o pulmão, amadurecem. E esses primeiros, como pode dizer assim, sistemas que dão ritmo ao corpo humano, quando a gente fala ritmo, é ritmo respiratório, ritmo cardíaco, que vai influenciar diretamente no nosso comportamento nessa fase. Vocês vão perceber que nessa fase, naturalmente, a frequência cardíaca e o ritmo respiratório são mais altos. E ao mesmo tempo que são mais altos, são mais acelerados. Porque isso vem de uma natureza biológica, no qual, ainda por questões de percepção, de consciência, de formação, a gente está muito externalizado, muito voltado para fora, porque aí é o momento de eu estar criando a minha personalidade em contato direto com o que o mundo me apresenta, com os estímulos extrasensoriais, os estímulos externos. Por isso que é muito comum, às vezes, né, crianças e adolescentes, nessa fase, 7 a 14 anos de idade, estarem muito projetados nas coisas externas, vendo as coisas externas, aprendendo como exemplo as coisas externas e se identificando. Então, quanto mais coisas eles verem, mais coisas eles recebem, mais curiosidade eles têm, mais eles estão criando ali a sua percepção e a sua personalidade. E hoje a gente vai entrar, então, na terceira fase, que é de 14 a 21 anos de idade, onde a gente vai começar a fechar o ciclo da parte física. De 14 a 21 anos de idade, aqui já começa, né, para alguns, a menstruação para as mulheres e a puberdade no homem, né? É a fase onde o ser humano sai do mundo paradisíaco e cósmico da infância, onde tudo é grande, tudo é estupendo, tudo é gigantesco e maravilhoso, né? E nessa fase é comum a gente criar parâmetros, criar sonhos do que a gente vai ser quando crescer, o que a gente quer, o que a gente está buscando, o que para a gente é referência de mundo, né? O que para a gente faz sentido nessa idade. E aí ele sai desse mundo, então, paradisíaco, cósmico, fantasioso, e começa a entrar no mundo terreno, no mundo mais da realidade. Ele se torna cidadão terrestre, coparticipando da cidadania. Aqui, normalmente, dependendo, claro, de algumas famílias, enfim, a criança já começa a trabalhar. Ela já começa a exercer um papel fundamental dentro da família, às vezes até mesmo de contribuição financeira para arcar algumas despesas. Ele começa já a se perceber responsável também pela manutenção familiar, pela a manutenção da estrutura com que convive. Ele começa a ter anseios e desejos de crescimento, ao mesmo tempo de ajuda, não só para ele, mas para aqueles que estão em torno dele. Ele começa a projetar nessa ajuda a aquisição de bens, aquisição de condições, talvez, de acordo com o pensamento dele, parâmetros dele, melhores de vida, né, entre aspas. E aí ele começa a procurar, dentro desse meio tempo, o seu lugar na sociedade e no mundo, né? Ele começa a querer se expressar e se mostrar como alguém que chegou para poder realizar algo, alguém que chegou para construir algo. E é muito comum nessa fase alguns adolescentes, vamos pensar assim, sonharem coisas que para algumas consciências vão serem assim absurdas, grandes demais, vão ser meio irreais. E é natural os adultos, né, começarem então a limitar o poder de expressão desses jovens, falando que eles não dão conta, que isso é ilusão, que isso não é para eles. Mas essa fala normalmente vem carregada da experiência própria do adulto, né? Vem carregada normalmente da percepção que o adulto tem do mundo e das coisas que ele viveu e que ele acredita que para ele não foi real, então para o outro também não vai ser. E é muito interessante a gente perceber isso, porque muitas vezes a gente limita o potencial vibracional das consciências que convivem com a gente pelos aqueles preconceitos que nós temos pelas nossas experiências. Ao invés de incentivar, ao invés de estimular, ao invés de ajudar, a tendência que nós temos normalmente é criticar, zombar, murmurar, rir.
e não respeitar, principalmente, essa percepção e a vontade que tem dentro desses adolescentes de fazerem algo muito maior do que foi apresentado para eles até hoje. Nessa fase é muito comum eles também começarem a querer a transmutar a toda a realidade que ele já existiu. Porque, em certa parte, para o piso de experiência dele, aquilo não condiz mais com a vontade que ele tem tão grande de conquistar o mundo, de ser, né, entre aspas, aquilo que ele acredita que ele possa se tornar. Na segunda fase do setênio, então, né, na quarta fase, 21 a 28 anos de idade, aqui os aspectos físicos, né, os músculos e os ossos já estão totalmente formados, né? O homem e a mulher atingem o ápice da fertilidade. Normalmente aqui que se começa a ter filhos. Se pensa em uniões, em casamentos, se pensa em construção de vida, né, afetiva a dois. E essa formação física, já com essa percepção de autorresponsabilidade e de conseguir concretizar os seus sonhos, traz um ânimo, uma vontade dessas pessoas se lançarem às experiências mesmo de comunhão, de congregação, de associação com outras consciências. Mas muitas vezes isso é feito através de paradigmas que são construídos na nossa infância. De que você precisa ter alguém, que você precisa juntar com alguém, casar, ter filho, cocriar, construir família, que foram historicamente construídos assim pelos nossos pais, pelos nossos avós, pelos nossos bisavós. E aí chega em determinada época, se você nessa idade não está namorando, não está tendo ninguém, você tem algum problema. Normalmente eles começam a te criticar, começam a te apontar por que você não está procurando, nesse caso, estar com alguém. Só que isso é muito individual particular. Tem pessoas que vão passar por essa fase sem se relacionar e está tudo bem. Porque eles têm outros propósitos, estão em outros direcionamentos, né? E aí, além de ser a fase da alma, inicial da alma, da sensação e da emoção, nesse momento, eles começam a fazer contato, né, com percepções do mundo que antes eles não tinham. Já começa a trazer para o psiquismo deles aquelas ideias que eles tinham na fase anterior, na terceira fase do centênio, de talvez construir algo que seja grande, e ele começa, então, a perceber que as emoções deles não estão necessariamente atreladas a essas conquistas que eles, em determinada época, julgou importante. E aí surgem dúvidas como: será que eu estou na profissão certa? Será que esses talentos, essas aptidões aqui, né, vão me auxiliar no meu crescimento e fazem sentido para o meu propósito de vida? Isso que eu trabalho hoje, que eu faço, me traz uma boa relação, sensação, percepção com o mundo? Eu me sinto incluído? Eu me sinto como uma peça de engrenagem que participe e constrói algo muito maior? Ou estou simplesmente aqui enxugando gelo, de uma forma mais superficial dizendo? Será que eu estou aqui apenas vivendo uma experiência atrás apenas do meu queijo, sem sentido? E esse queijo a gente pode, né, fazer uma metáfora, às vezes, só pelo dinheiro. Quantos jovens e adultos começam a trabalhar em determinadas profissões simplesmente pelo dinheiro, não pelo amor à profissão, nem pela construção do sentido de vida mais profundo. E aí ele começa a perceber que a importância da boa relação com o mundo, com o trabalho, com a família e com ele mesmo são algo que ressoa mais verdadeiramente com o seu propósito de vida do que as questões que ele criou em determinados momentos na sua terceira fase do setênio. De 28 a 35 anos, então, em aspectos físicos, nós já temos algumas manifestações de contração. Até os nossos 28 anos de idade, vamos pensar assim, nós estamos em um momento de expansão física, né? Expansão física. A partir dos 28 anos a 35, começamos um movimento de contração física. Estou separando entre expansão e contração física, emocional, mental e espiritual. Vocês vão reparar que, no primeiro momento, a contração
espiritual, mental e emocional, ela é pequena, nas 3 primeiras fases, que são mais físicas. A partir da 4ª fase, que é de 21 a 28, 21 a 27, desculpa, essa expansão emocional começa a surgir. Em contrapartida, a contração física começa agora a partir dos 28 a 35 anos de idade. O que é contração física? O baço e o pâncreas não sustentam mais a carne de uma forma mais robusta, através daquele tônus que a gente tem na nossa fase, na nossa adolescência, né? E o rosto, então, naturalmente começa a aparecer as primeiras rugas. Nessa fase vem a crise dos talentos. Será que estou no caminho? Será que realmente o que eu estou trabalhando faz sentido para a minha vida? E é muito comum a gente questionar isso nessa fase. É muito comum, é natural. E aí ele fica, às vezes, meio perdido no limbo, porque aquilo que, às vezes, ele vive na experiência prática da vida não foi aquilo que, através da sua percepção agora, o seu primeiro contato com as suas emoções que estão aflorando, não faz sentido para a vida dele. Às vezes ele atendeu uma demanda que era externa. Às vezes ele foi direcionado, conduzido, educado para exercer determinada função, porque passaram para ele a credibilidade que aquilo era importante, que aquilo ia ser bom para ele. E ele acreditou nisso. E acreditando nisso, ele acabou atendendo às expectativas externas e não cumpriu aquilo que realmente ressoava dentro do psiquismo dele, dentro da intuição, dentro do espírito dele. E aí surgem questões sobre o intelecto e índole próprios. Aqui é muito importante a gente abrir um parêntese, quando a gente fala de questões sobre intelecto e sobre índole, será que o que eu sou hoje, nessa fase, com 35 anos de idade, foi o que eu imaginei quando eu tinha meus 14? Será que tudo que eu construí como sendo a minha verdade, dentro de uma questão intelectual que eu estudei, que eu busquei, que eu me profissionalizei, os cursos que eu fiz fiz realmente pensando que era uma coisa central ou eu fiz simplesmente porque me falaram que era bom e eu senti que era importante para o meu crescimento, mas o meu crescimento e o meu propósito diferente do que eu estou percebendo agora do que são? E aí ele começa a questionar assim, será que é possível mudar a minha vida a partir de agora? Ou eu já estou numa fase que já vai ser mais popularmente conhecido, difícil? Será que aqui realmente eu tenho possibilidade de criar algo novo ou eu tenho que manter onde eu estou, vivendo uma vida às vezes limitada, escassa, uma vida aprisionada, sem correlação com o propósito? Será que nesse momento é importante para mim eu romper um padrão talvez que me passaram? Ou eu mantenho isso para poder estar inserido socialmente e conseguir arcar com aquilo, que são com as minhas responsabilidades do dia a dia? E aí ele começa a entrar em conflito, principalmente com a capacidade de bancar a própria verdade, de ser quem ele é e dizer as coisas que ele vibra e que está sentindo. Porque entra numa discussão entre o seu ego e entre a sua consciência, vamos colocar assim, emocional, mental e espiritual. Há um choque gigante aqui de questionamentos, há um turbilhão de emoções, há um transbordo de questionamentos sobre a vida. E é nessa fase muito comum que começa a aparecer os primeiros casos mais intensos de depressão. Acontece muitos casos de estresse, dependendo do trabalho, síndrome de burnout, né, que alguns conhecem. Dependendo de alguns casos, transtorno bipolar, de mudanças variáveis e repentinas de humor, muito rápido. E acaba que a pessoa ela fica numa encruzilhada, ou vivendo a corrida dos ratos, correndo atrás do queijo, ou ela vai viver aquilo que ressoa dentro dela e vibra no seu coração. Ela fica totalmente confusa. E é muito comum nessa fase se lançarem aos vícios. Isso sim, claro, dentro da experiência de vida que as pessoas vão carregando, elas já vão desenvolvendo naturalmente alguns vícios, mas é essa fase que potencializa.
Porque aqui a pessoa já tem o seu dinheiro, a pessoa já está trabalhando, já tem sua independência. E aí ela começa a projetar fora uma busca para suprir o que ressoa dentro dela como algo que não é real. Então ela vai, às vezes, criar vícios. E vícios comuns, simples. Não os vícios que a gente começa normalmente pensando, bebida, cigarro, drogas, também, mas não só isso. Ela começa a ter vícios de comportamento. Ela começa a ter vícios compulsivos de alimentação. Ela começa a ter vícios compulsivos de comportamentos de sono. Ela começa a ter vícios compulsivos de relações sociais, de relações afetivas. Ela começa a ter vícios inconscientes de coisas pequenas, como ranger unha, comer unha. Ela começa a ter vícios pequenos de conduta que ela sabe que incomoda ela, que não faz bem, mas ela faz, porque ela sente um prazer ali, em certa parte. E aí, ela vive esse turbulhão de emoções nessa fase. No início do contato com a expansão da consciência relacionada à fase da alma. E aí ela pensa, será que é possível alguma modificação importante na minha vida? E chega então na fase, no setembro de 35 a 42 anos de idade, onde o fígado, naturalmente, perde metade de suas funções e o cabelo começa a cair e embranquecer. Claro que aqui é uma coisa mais cartesiana, tá? Que eles colocam aqui em aspectos físicos e como que isso se manifesta dentro dos estudos, mas não é uma regra geral a todos, né? Dizer que o fígado perde a metade da sua função com 42 anos de idade, não sei. Eu tenho meus porquês, né, em cima disso, tem meus questionamentos. Enfim, é a fase da alma da consciência. As perguntas são agora, já passou a metade da minha vida, o que farei daqui para frente? Acrescentei novos valores à minha vida? Estou encontrando a minha missão de vida? Estou caminhando nela? Encontrei e aceitei a minha questão básica de vida? Repare que como as perguntas mudam. No final da fase física, as perguntas o que eu vou ser, o que eu vou me tornar, o que eu quero ter, onde que eu vou chegar, qual que vai ser o meu futuro, o que eu vou construir. Aqui já não são mais coisas ligadas ao externo, são coisas mais internas, que está ligado ao despertar da consciência, que está ligado a um chamado espiritual para as pessoas perceberem o que vibra de forma mais profunda, sentido profundo de vida, né? Nessa fase, normalmente, que existe, em alguns casos, as transformações de que ou a pessoa abandona todos aqueles paradigmas e crenças que limitam ela a exercer o que vibra dentro dela, e ela sente esse chamado. E quando eu falo exercer o que vibra realmente dentro dela, não quer dizer que ela tem que largar a sua profissão, largar a sua família. O ego normalmente traz para esse lado, não é isso que eu estou dizendo. Aqui principalmente é bancar a sua verdade, é deixar de fazer as coisas que perderam sentido, é deixar realmente de conviver em ciclos viciosos que não te acrescentam em nada. É deixar de falar e viver experiências e situações que têm como base frequências mais baixas, que só têm como um propósito comparativo para dizer quem é melhor ou pior, o que é feio, o que é bonito, o que é bom, o que é ruim. Esse tipo de questões que são mais mesquinhas e que não leva ninguém a evoluir em caso nenhum. E a gente começa então a perceber que, às vezes, as pessoas estão todas presas no samsara, numa percepção de mundo em que o mundo é o mal, que as coisas são ruins, que só acontece catástrofe, que o terror para todo lado, que só existe morte, assassinato, guerra, fome, miséria. E aí você fala, cara, mas será que o mundo é só isso? Será que a humanidade está perdida mesmo?
Será que nós temos que viver essas experiências? Isso é a minha vida? Será que eu vou viver assim pro resto da vida? E aí o chamado da alma, do espírito, é muito profundo, porque ele começa a te apresentar possibilidades de que existe algo além disso que os olhos aparentes captam como verdade. E talvez essa verdade que você construiu na sua mente não é a verdade absoluta. Que talvez que isso que você está experienciando nesse momento não é a realidade de que realmente você mereça. Não é verdadeiramente o que vibra no seu coração. Algo maior, algo mais sublime, algo de evolução, de crescimento, de transformação. E aí você começa a questionar assim: será que esse é o caminho? Será que eu estou no caminho certo? E eu vou ter que abrir mão de tudo que eu acredito ser verdade? Transformar muitas coisas? Será que eu vou ter que enfrentar o meu medo de sair dessa zona de conforto que eu vivo? Nesse meio que eu estou enraizado, caracterizado? E vou me abrir ao que eu não conheço? E aí chega a fase dos 42 a 49 anos de idade. Os pulmões perdem mais capacidade de oxigenar o sangue. O rosto se torna descolado e a andropausa e a menopausa chegam nesse setênio, tanto para homens quanto para mulher, né? Andropausa masculina. A nova visão nessa etapa da vida questiona: estou desenvolvendo alguma criatividade nova? Em que área? Como está meu casamento? A minha relação afetiva? Como que está a minha vida com meus filhos? Estou procurando já encontrar um novo lazer para essa fase, algo que faça sentido? Porque a maioria das coisas que eu vivia até nesse momento já não faz mais sentido. E se você não faz esse questionamento, se você não vive essa experiência, você vai simplesmente reproduzir um ciclo de vida que te ensinaram. Você vai sair de manhã, acordar, tomar café, dependendo, sair correndo para o trabalho o dia inteiro, faz as funções no trabalho, volta para casa, chega em casa, janta, vê a mulher, vê filho, conversa um pouquinho, come, dorme, vê jornal, pá. Dormiu, acordou no outro dia, acorda, escova o dente, toma café, pega o carro, vai trabalhar, fica o dia inteiro aí trabalhando, chega em casa, vê jornal, janta, vê os filhos, dorme. Pá. No outro dia, a mesma coisa, final de semana, vão fazer as festinhas, vão fazer o churrasco, vão fazer não sei o que tem, repetindo um ciclo, um samsara, que para você se tornou uma coisa básica da vida, natural. E tá tudo bem, que tem consciências que vivem assim, tá tudo certo, não tem problema. A questão é, se ressoa dentro de você algo maior, algo que se apresenta como verdade, algo que vibra dentro de você para poder te colocar em um caminho talvez diferente, totalmente da sua família, é você perceber que talvez existe algo maior por detrás disso. Nesse setênio aqui é muito importante, porque às vezes você está vivendo dentro de um relacionamento, em vez de você estar casado com o seu marido, você está casado com o seu pai. Às vezes você está casado com a sua esposa, está casado com a sua mãe, porque você projetou nela e viu nela questões que estavam relacionadas à sua carência, à sua projeção de mãe, e você percebeu que aquilo ali não era um homem da sua vida, não era a mulher da sua vida. Você conseguiu perceber isso só mais à frente, tá tudo certo. A questão agora é, e agora? Como que vai ser isso na minha vida? E a gente entra então nesse setênica de 49 a 56 anos de idade, onde a vitalidade declina, e eu também, né, que eu abro um parênteses, que é só um estudo apresentado, não é a verdade absoluta de nada. Tem pessoas que eu conheço que, pelo contrário, quanto mais velhas, mais vitalidade tem, mais energia tem, mais coisas fazem, mais produtivos se tornam, mais, né, ativos se tornam. E aí ele fala que a energia dos rins e do fígado está mais fraca e surge a incapacidade de eliminar mais toxinas. Vem a fase inspirativa, moral, e com isso as perguntas, né?
Consegui encontrar um novo ritmo de vida? Como está meu ritmo anual, mensal, semanal ou diário? Quais são os galhos secos de minha árvore, os quais tenho que cortar para que os novos brotos possam aparecer? Nessa fase é muito comum a gente perceber que as pessoas ficam um pouco mais, vamos pegar assim, exigentes com elas mesmas. Elas ficam mais abertas às coisas novas. Elas mudam o seu ritmo de vida, que antes tinha um horário regrado para atender demandas e está tudo certo. E elas começam, então, a criar um novo estilo de vida, um novo ritmo para a vida delas. Elas começam a fazer coisas que antes elas não podiam fazer, talvez por falta de tempo, falta de oportunidade, enfim. E aí ela vai, então, manifestar, a partir desse setênio, coisas novas que vão ajudar para o seu processo evolutivo, ou ela vai estar estagnada, repetindo o padrão, vivendo dentro do círculo. No novo setênio, então, da vida, nós temos aí 56 a 63 anos de idade, onde os dentes começam a cair, a visão e a audição se tornam mais fracos, os reflexos e a mobilidade passam a sofrer alterações em razão do declínio energético dos órgãos sólidos. Ou seja, o coração, o baço, pâncreas, fígado e rins mudam o ritmo total, né, dos seus batimentos. Enquanto nas primeiras fases a intensidade era maior, a frequência dos batimentos era maior, nessa fase os batimentos estão diminuindo, né? A gente vai percebendo isso. O coração vai se tornando mais forte. Ele precisa de menos esforço para mandar o mesmo volume de sangue para o seu corpo físico. Porém, a demanda física para esse gasto energético diminui, porque eu não estou fazendo mais tanta atividade. Normalmente eu estou mais estático, estou mais cumprindo determinados rituais sem movimentação, então o corpo não tem tanta demanda também. E aí o ritmo, né, metabólico ele diminui. E aí entra a etapa mística ou intuitiva. Nessa fase, normalmente, é onde nós temos a maioria das pessoas em situações de, como posso dizer assim, de conexão com algum tipo de religiosidade. Aí eu estou falando religiosidade mesmo, termo religião. É onde normalmente as pessoas se jogam dentro de ritos. Vão para as igrejas, porque aqui eles começam a perceber e a sentir coisas que são perceptíveis para o seu coração, para a sua intuição, mas não conscientes para a sua consciência, da forma que eles entendem o mundo. E eles começam, então, a buscar resposta dentro das igrejas. E está tudo bem. Outros vão procurar outros lugares, vão procurar os espíritas, né, o espiritismo, outros vão fazer outros tipos de ritos, de religiões, eles vão procurar conexão espiritual, para que as suas respostas possam ser atendidas. E aí ele começa a trazer uma auto-reflexão sobre como estou cuidando do meu corpo, da minha memória, dos meus órgãos, dos meus sentidos. Como estão meus bens e aposentadoria, né? Eu estou uma pessoa estável, estou tranquilo financeiramente, estou bem estruturalmente na casa onde eu moro, isso satisfaz as minhas condições que eu estou, né, experienciando nesse momento. Eu tenho capacidade na matéria de experienciar e viver momentos e situações quando eu decidi, ou eu tenho algum tipo de limitação. E a gente chega, então, na última fase do setênio, 63 a 70 anos de idade. É a fase do mestre, no qual a criança pequena tem em volta de si uma aura, uma luz, pois ainda não está totalmente encarnada. Isso quer dizer o quê? Que existe uma reconexão com a nossa criança interior. Nessa fase, a gente consegue perceber o quanto a gente era aberto às manifestações do mundo, do universo, no nosso primeiro momento, tentando buscar respostas no mundo fora, só que agora a gente internaliza essas respostas para o nosso mundo interior. E aqui a gente faz um contato profundo com a nossa criança interna, né? E a partir do momento que a gente faz um contato profundo, a gente faz um processo principalmente de cura.
Porque a gente começa a reavaliar nessa fase, claro, os nossos paradigmas e aquilo que a gente acredita ser a nossa verdade. Quando a gente não faz isso em outras fases, né? Nessa fase, no 10º centênio, essa aura está interiorizada e luminosa por dentro, desde que a pessoa não esteja doente. Porque quando você está doente, fisicamente, emocionalmente também, ou mentalmente, você não é capaz de fazer esse contato de forma lúcida com a sua criança interior. Você não é capaz, porque a sua percepção está tudo voltado para as coisas de fora ainda. Você ainda vai estar atrelado às percepções do mundo material que te colocaram nessa condição. E aqui nessa fase é muito comum, às vezes, você ver murmúrio de pessoas mais idosas sobre questões que elas não conseguiram curar, de mágoas, de transtorno, de histórias de pessoas que, por alguma percepção delas, acreditam terem feito mal à vida delas. Você consegue alcançar essa fase de 63, 70 anos de idade, no final de setênio, quando você faz essa reconexão com a criança interior, você se torna, entre aspas, um idoso iluminado, um mestre, porque você é capaz de transmitir, através das suas experiências, histórias de elevação, de cura, para ajudar essas outras consciências que estão passando em outras fases. Você se torna, então, o mestre. Isso quando, né, não existe essa questão da dor física ou da doença física. Essas são algumas referências que eu coloquei dentro desse estudo, dessa parte teórica, e eu apresentei aqui de forma mais linear mesmo, cartesiana, para vocês, essas divisões dos setênios, né? E nós vamos agora fazer uma reflexão sobre isso tudo que a gente apresentou aqui e que a gente trouxe, tá? Eu vou abrir para vocês aqui, para a gente poder fazer essa reflexão, conversar, tirar suas dúvidas. E a gente vai tentar trazer também isso para a prática, né, do nosso dia a dia, pelas experiências que nós estamos vivendo, né, pelas coisas que nós estamos passando, cada um dentro da sua fase, dentro da sua fase de setembro, né. E queria ouvir de vocês, como que está sendo, se fez sentido ou não, se está tudo certo. Vocês podem abrir o microfone, pode falar. Eu vou só interromper a gravação para a gente poder ter mais liberdade de fazer a nossa partida, tá?